Já tá? Deixa eu chamar aqui. Tá, eu vou. É porque eu tô tentando aqui achar ela. Agora. Pronto, gente. A gente vai só concluir, tá? Vocês que estavam acompanhando. Obrigado aí pela paciência de vocês, mas está muito bom. Eu não estou conseguindo terminar, não. Então, estou convidando aqui de novo a Sara para que a gente possa estar dando continuidade à live, tá? Não. Lá, Carol Nanck. Pronto, Voltamos. vamos. Só assim, tentando ser mais sucinto do que a gente, do que eu estava falando, da experiência, só finalizando, essa experiência foi muito forte porque, com relação a mim, foi muito impactante, porque era uma das coisas que Deus tinha falado no meu coração, que Ele tinha me adotado e Ele não estava com expectativas do que eu ia fazer de certo ou errado. Ele já sabia, inclusive, das coisas que eu ia fazer de errado e que trariam consequências por causa da minha escolha, mas mesmo assim Ele me adotou. Então, isso quebrou meu coração. Então, de certa forma, eu penso que pode ser que seja a realidade de muita gente também, os medos. E foi, assim, das perguntas, eu enviei algumas perguntas para você, que fizeram, mas das que vieram depois no Instagram, era a maioria com relação a medo. Então, assim, se puder nos ajudar com relação a isso, né? E eu acho que é muito importante, Davidson, a gente ser sincero conosco mesmos. E nós que temos essa relação, né? De colocarmos a nossa vida diante de Deus, de conversarmos com Deus e tal, da gente colocar diante dele as nossas dúvidas, da gente colocar diante dele os nossos medos, né? Porque eu acho que quando a gente coloca para nós mesmos, para nós enquanto casal, né? Quando a gente conversa enquanto casal a respeito dos nossos medos, quando a gente coloca isso diante de Deus, a gente vai amadurecendo. Veja bem, o medo, ele é semelhante, ele não pode nos paralisar. Mas o receio, ele pode tá nos levando para um lugar de prudência. O medo, quando ele nos paralisa, está errado. Isso é fruto de dúvida, é fruto de pecado, né? Mas quando nós estamos indo numa direção e a gente tem alguns questionamentos, alguns receios, né? E a gente precisa refletir a respeito daquilo, e é o que eu falo, nós precisamos entender o nosso tamanho. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Isso não quer dizer que, então, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu vou pegar um carro potente e vou sair dirigindo na estrada a 300 quilômetros por hora, porque agora eu não tenho mais medo. Não, isso é imprudência. Isso não tem nada a ver com não ter medo, né? O não ter medo que a Bíblia nos fala, ele nos fala a respeito de andarmos pela fé e não por vista. E quando eu ando pela fé, eu ando de acordo com algo que já foi revelado por Deus por meio da sua palavra. Eu não tenho receio nenhum de dizer, gente, a adoção é de Deus, ponto, acabou. Uhum. A adoção é de Deus. Tanto é que Deus adotou, né? E Deus fala de adoção, Deus fala do cuidado com o órfão. A adoção é de Deus, beleza. Deus quer que todos adotem? Creio que não. Deus quer que todos casem? Não. Deus quer que todos sejam pais? Não. E aí eu preciso entender quais são os propósitos de Deus para mim, e no caso, para nós, enquanto família. Beleza, eu entendo que Deus quer que nós sejamos pais. Ele colocou um desejo enorme no nosso coração de sermos pais. Beleza, será que o caminho da adoção deve ser considerado? Querido, eu acho que todo casal que se faz essa pergunta deve considerar o caminho da adoção. Certo? E isso tem que ser uma decisão séria. Olha, para casar, a gente só casa sendo adulto, né? A gente só deve casar sendo adulto. O pastor Monroe, né, no seu livro sobre noivado, casamento, namoro, noivado, casamento, ele fala que toda pessoa deveria ser
totalmente adulta, autônoma antes de se casar, né? E é verdade. Para ser pai, para ser mãe, a gente tem que ser mais adulto do que para casar, né? Então isso já é assim uma condição imprescindível. Nós precisamos ter uma certa maturidade para isso. Bom, e aí eu estou considerando a adoção. Eu preciso entender, então, que filha eu dou conta de paternar ou de maternar. E isso, de novo, é um processo de oração e de autoconhecimento. E de conhecimento do casal. E a gente não pode jogar em cima do outro. Ainda hoje aqui em casa, a gente estava numa conversa e meu filho ainda falando que ele fica indignado quando ele vê, né? Porque meus filhos acompanham muito, né? Essa questão do trabalho com adoção e tal. Ele fala, mãe, que horror quando o cara fala assim, não, eu queria adotar alguém de qualquer idade, porque eu já tenho meus filhos e tal, não sei o quê. Mas minha esposa é que nunca pôde ter filho, então ela queria um bebê. Mãe, isso é muito feio. Eu falei, realmente é feio falar isso publicamente. O casal precisa conversar a respeito disso entre ele. Assim como é muito feio quando algum do casal fala assim, não, eu posso ter filhos, eu posso ter quantos filhos eu quiser. Ele é que não pode, ele teve câncer, sei lá, ele não pode ter filhos. Gente, é muito feio trazer isso a público desse jeito. Porque parece que eu estou colocando a culpa da infertilidade, a culpa de eu não ser pai ou mãe de alguém maior no outro, né? E não é isso. Eu acho que esse assunto precisa ser conversado na intimidade do casal. E aí vem a hora de um acolher o outro dentro daquilo que é o tamanho do outro. Porque é aquilo que você falou, né, Davidson? Se Deus quiser que a gente seja pai de um adolescente, Deus vai transformar o coração do outro, Deus vai mexer, Deus vai falar com a minha mulher. Né? Eu já estou aberto para isso, ela ainda não está. Mas Deus amor, ele vai aquietar meu coração e eu vou entender que não, é para adotar uma criança menor e é para eu esperar, às vezes, mais um tempo. Ou ele vai tocar no coração do meu cônjuge, porque ele é Deus. Agora, a gente precisa entender essa diferença. Eu ter receio a respeito daquilo que eu vou passar, eu acho que faz parte do processo. Todo mundo tem medo. A gente tem medo do desconhecido, como você falou. E isso nos leva à prudência. Mas isso também nos leva a reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E o medo, ele não deve nos paralisar, mas ele deve nos levar a esse lugar de dependência de Deus e de buscarmos direção de Deus específica para algumas coisas da nossa vida. Buscarmos amadurecer. E nesse ponto, não é só o orar e o ler a Bíblia. Mas nesse ponto, eu me relacionar com meninos que estão no acolhimento, eu me relacionar com famílias adotivas, né? Isso vai me amadurecer a respeito do meu entendimento. Entende? Isso é muito importante. Muito bom, com certeza, muito bom, de verdade. Tem algumas, Carol, algumas pessoas estão colocando aí, meio não, receio sim, porque o receio, de certa forma, como você falou, leva a um caminho de prudência, né? E você ter realmente esse entendimento e tudo. Deixa eu ver, só outra pergunta aqui. Sim. Uma pergunta que eu achei bastante interessante. Eu não sei se vai fugir muito, mas aí se for fugir muito, você pode ficar à vontade também para falar. Mas por que se tenta tantas vezes a aproximação da criança ou adolescente com a sua família biológica, que já se sabe que aquela família já está envolvida com todo tipo de situação equivocada, errada e tal? Eu vivi isso na pele, né? Como eu contei para vocês, quem estava aqui desde o início ouviu meu testemunho. Se você entrou depois e quer ouvir, assiste a live depois, né? A outra parte da live, né? Já tá. Isso é uma coisa que é difícil para os operadores de direito, que são responsáveis por isso, mas que a própria lei estabelece um prazo, né? Olha, dentro de 1 ano e meio tem que se decidir. Então, toda a rede, não apenas os operadores de direito, né, mas as equipes técnicas e tal, precisam fazer um estudo adequado e verificar. E sempre o primeiro esforço é de empoderar essa família biológica para que eles reavejam os seus filhos. Mas a gente tem que entender, gente, que às vezes uma mãe, um pai que está afundado no crack, que a própria família biológica deles já desistiu deles ao longo da caminhada e que não querem, que às vezes essa avó já está cuidando de 3 filhos dessa mãe, fala, não tem mais condições, já é uma senhora idosa e tal. Existem casos que não tem jeito, a família não tem estrutura. E aí não pode se ficar insistindo demais. Para isso, uma das causas pelas quais nós lutamos é justamente para que haja uma boa medida, um equilíbrio
nessa questão das tentativas de reinserção na família biológica ou do encaminhamento para adoção. Precisa haver um equilíbrio, precisa haver boa medida. Isso não é fácil de ser encontrado, mas precisa ser encontrado pelo melhor interesse da criança. Dentro ainda um pouquinho dessa pergunta, eu penso que esteja um pouquinho relacionado. Algumas pessoas também falam, não foi especificamente uma pergunta, mas foi uma das coisas que eu vi muito nesse processo de buscar informações e tudo, dos receios, né? Parece que eu estou falando só dos receios, mas de certa forma eu penso que se foi meu, pode ser que algumas pessoas se identifiquem, não necessariamente as pessoas são iguais a mim, mas se identifiquem, porque dentro do senso comum, como você bem falou, toda pessoa tem receio, medo do desconhecido, né? Melhor dizendo. Mas a questão de, ok, eu estou no processo, vou adotar e tudo, mas como é que vai ser essa questão do relacionamento do meu filho agora com essa família biológica? Se eles procurarem depois a família em si, não necessariamente o filho adotivo, ou a filha, mas a família querer buscar como é que se dá esse processo e se também o filho adotivo desejar voltar a ter vínculo, como é que... Porque termina sendo um dos receios também, né? Bom, a primeira coisa é o seguinte, uma vez que sai a destituição do poder familiar, essa é uma decisão jurídica que ela se equivale à pena de morte, porque ela é irrevogável. No sentido da irrevogabilidade, ela é semelhante, entende? Por isso que precisa ser uma decisão muito séria, tomada em cima de bons embasamentos, certo? Porque uma vez revogada a destituição do poder familiar, destituído o poder familiar, não há revogação contra dessa decisão, certo? Não há voltar atrás. Essa família perdeu o direito sobre aquela criança, tá? E aí, todo o sistema protege agora, então, a família adotiva. Essa criança pertence à nova família, certo? Então, por exemplo, se os genitores são pessoas que oferecem risco para a criança ou risco para a família, não. Todo o sistema protege agora essa família, certo? A nova família. Por outro lado, como a gente falou mais cedo, essa história pregressa, ela é a história da criança. E é muito importante que os pais adotivos peguem uma cópia inteira do processo de destituição do poder familiar e guardem isso consigo. Guarde tudo que você puder no que diz respeito à história e à memória do seu filho. Por 2 motivos. Bom, em primeiro lugar, é direito do seu filho mais na frente. Ele vai querer saber, você precisa saber. Você precisa saber a história dele. Para depois você poder contar essa história, de acordo com a maturidade da criança e tal. Ele tem direito de saber a história dele. Ah, Sara, mas foi muito difícil. Não interessa. Nós também temos momentos difíceis na nossa história e os momentos difíceis contribuem para nos transformar nas pessoas que nós somos, né? É claro que eu vou usar uma linguagem adequada para a criança, de acordo com a fase de desenvolvimento que ela está, né? Não vou contar requintes de crueldade de um caso que aconteceu com uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? Lógico que não. Mas até os 12 anos, essa criança, agora já entrando na adolescência, ele deve conhecer a sua história. Inclusive, conhecer as partes difíceis da sua história. Porque é a história dela. Mas também as histórias de superação e tal. Temos que tomar cuidado para não monstrificarmos essa família biológica. Porque, veja bem, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Ponto, fato. Né? Então, e outra coisa muito importante por mais que coisas horrorosas aconteceram, e eles estavam envolvidos com isso, eles são a origem genética, a origem biológica do seu filho. O filho adotivo, ele vem de 2 raízes, a biológica e a adotiva, né? E se eu fico monstrificando, falando mal dessa família, falando mal desses genitores e tal, eu vou contribuir para criar algo no meu filho que diz assim, puxa, tem uma parte de mim que é muito ruim. Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse nosso discurso. A gente precisa ser grato a Deus e ensinar os nossos filhos a serem gratos a Deus pela mulher que colocou eles no mundo. Porque só assim eles puderam ser nossos filhos. Reconhecer, né, que esse genitor também foi parte da criação, da fecundação daquela criança. Então, a gente precisa desenvolver esse senso de gratidão. Bom, hoje em dia, com as redes sociais, é muito comum
que os nossos filhos sejam encontrados pela família biológica. E a gente precisa estar pronto para isso. É muito comum isso acontecer. Então, isso é provável que aconteça e a gente precisa lidar com isso. Precisa acolher os nossos filhos, dizer, olha, foi sua história, mas você precisa se relacionar com isso. A gente precisa te ajudar a se proteger, né? Você não pode se expor, não passe informações sobre onde você mora, onde você estuda e tal, né? Vamos com calma e tal. Mas acolha o seu filho, dê espaço para ele dizer se ele quer ou não se relacionar com aquela família naquele momento. Fale para ele que se ele não quiser, tudo bem. E lá na frente, se ele quiser, você vai estar junto com ele. Os filhos adotivos, eles querem, às vezes, saber da sua família biológica muito mais por uma curiosidade de, puxa, mas de onde que eu vim? Será que meu nariz é do meu pai e da minha mãe? Será que esse gene mais nervoso, esse meu jeito mais agitado, isso tem a ver com meu pai, com minha mãe, né? São curiosidades dessa forma. O vínculo é com a família adotiva. O pai, de verdade, é o pai adotivo, né? Mas eles têm também um pai e uma mãe biológica, eles têm irmãos, às vezes, eles têm memórias, dependendo da idade, eles têm memórias a respeito dessa família, eles têm curiosidade de saber o que aconteceu. Mas a gente precisa entender que isso não deve ser feito de forma precoce. Esse encontro, eles precisam ter já um nível de maturidade. Geralmente depois da maioridade, ok? Isso deve ser feito com o apoio e o acompanhamento dos pais adotivos, com apoio profissional, se for preciso, apoio profissional que eu falo, tanto psicológico quanto jurídico, se for preciso, ok? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, os filhos adotivos, eles vão romantizar a respeito da sua família biológica, muito provavelmente. Uma família que foi tão abusiva no passado, provavelmente ela não deixou de ser abusiva. E é muito comum, quando há o reencontro, haver situações abusivas da família biológica com os filhos adotivos. Outras vezes não. Outras vezes não. Outras vezes entregaram porque realmente eram muito pobres, era uma adolescente muito nova que engravidou, não tinha a menor condição, sempre pensou naquele filho e tal, agora já está estruturado com sua nova família, fica feliz de encontrar. Enfim, cada caso é um caso, cada história é uma história. O filho adotivo, aos 18 anos de idade, ele tem, a partir dos 18, ele tem direito a ir no fórum e a pegar toda a documentação que diz respeito ao seu processo e tal. Mas eu acho que nós, pais, podemos facilitar isso para eles. Porque às vezes é difícil desarquivar esse processo e tal. Enfim, então já é uma grande coisa se você mesmo já pega a cópia desse processo inteiro e guarda lá numa pasta trancado, ninguém tem que ficar mexendo nisso. Quando chegar o momento certo, aí você vai abrir isso com o seu filho e vocês podem conversar a respeito disso, né? Então, muito, muito, muito importante, de verdade. É muito esclarecedor para mim também, com certeza, para as pessoas que estão vendo e vão ver. Eu queria só que, assim, para não tomar muito seu tempo, eu sei que está sendo muito bom, de verdade, para mim e para as pessoas que estão falando e tudo. Mas com relação ao WWO, e aí você dá um fechamentozinho para que a gente possa finalizar, por causa da sua disponibilidade. Mas Então, deixa a gente conhecer esse projeto lindo. nós fazemos parte de um movimento internacional que se chama World Without Orphans, o Mundo Sem Órfãos. Esse é um movimento cristão que parte, então, né, dos cristãos, mas que ele tem como intuito tá trazendo a igreja para assumir o seu papel junto às questões que envolvem as situações dos órfãos e vulneráveis, tanto na prevenção, para que não precise haver ruptura, para que essa criança não pare, né, não sofra violência na sua família, abuso, negligência, para que ela não tenha que vir ao acolhimento. Quanto nas intervenções, quando já houve, então, a ruptura, essa criança precisou ser protegida, mas agora a gente precisa, então, acolhimento familiar, acolhimento institucional, apadrinhamento afetivo, adoção. Então, a gente atua muito na prevenção, nas intervenções, na parte de trabalho em rede, de trabalharmos em unidade, de unirmos, então, várias igrejas, várias organizações sociais, vários grupos de apoio à adoção, grupos, serviços de acolhimento familiar e tal, e de juntos os fortalecermos, de acolhimentos institucionais, enfim. E de também estarmos incentivando as pessoas a manterem o seu relacionamento
com Deus e consigo mesmas. Muitas vezes esses cuidadores, né, gente que é muito envolvida em cuidar do outro, a gente acaba se esquecendo de cuidar da gente mesmo e de ter a nossa intimidade com Deus e tal. O movimento World Without Orphans, ele é internacional e ele já está em mais de 70 países por todo o mundo. E recentemente nós começamos o braço do WWO, né, no Brasil, que é o WWO Brasil. Então o nosso intuito é justamente de estar estimulando a igreja a assumir o seu papel em relação à infância e à juventude e de estarmos conectando e de estarmos ativando processos. Não, o WWO ele não vai envolver apenas os cristãos. Porque para nós mudarmos a realidade dessas crianças e desses adolescentes, nós precisamos trabalhar juntos com a sociedade, com os empresários, com o governo, com o poder judiciário, com todos. Né? Existe um dito, né, um provérbio africano, que fala que é preciso de toda uma vila para cuidar de uma criança, né? De toda uma comunidade para cuidar de uma criança. E é verdade. Para nós transformarmos a história das crianças e adolescentes vulneráveis, nós precisamos de todos, né? Todos podem fazer algo. A única coisa que não dá é para a gente dizer, isso existe, mas eu não vou fazer nada. Ao menos orar, ao menos contribuir, ao menos ajudar quem já está fazendo, né? Então, o WWO Brasil, ele é esse movimento, e você está convidado, então... eu tenho orgulho de dizer que eu sou parte disso, né? Me sinto muito privilegiada. E você pode ter... Olha, minha outra filha entrou, Deison. Oi, Kelly. Beijo para você. Então, eu tenho o privilégio de dizer para você também, venha ser parte disso, né? Entra lá no site WWO Brasil, Brasil com S, tá bom? www.brasil.org.br. E a gente está aí também nas plataformas, né? No Instagram, no Facebook e tal. E lá você vai conseguir mais informações. E vamos juntos. Eu creio piamente, sabe, Deison, que Deus tem soprado um vento novo sobre o Brasil. A gente teve recentemente, esse ano, o Descendo, que foi esse grande movimento cristão, com 4 áreas de engajamento. E uma dessas 4 áreas era o cuidado com o órfão e o vulnerável. Então, a gente vê que Deus está despertando a igreja brasileira para ir além, para sair da sua zona de conforto e para usufruir. Deus está repartindo esse espírito de adoção com a igreja. E quando eu falo do espírito de adoção, eu não estou falando que todos vão adotar, mas todos vão se envolver de alguma forma com esses pequenos que Jesus quer que a gente deixe, que cheguem até o reino dele e que nós não devemos impedi-los de chegarem até o reino de Deus. E nós somos o povo que chega e fala, olha, é chegado a vocês o reino de Deus. Eu sou um embaixador desse reino. Como que eu sou um embaixador desse reino? Sendo a expressão viva do amor tangível de Deus. Porque amor se mede sim, né? Meu pastor sempre fala isso. Amor se mede. Se mede com beijo, se mede com abraço, se mede com pão repartido, né? Se mede com carinho. Então, tem muitas crianças e adolescentes no Brasil que estão precisando ser amadas de verdade. Se nós somos o povo que foi amado primeiro, que conhece o verdadeiro amor, Deus quer te usar para amar de verdade esses meninos e essas meninas. Então, resta você agora só entender qual que é o seu papel. Mas, por favor, não ache que você não tem parte nisso. Você tem, com toda certeza. E é um privilégio ser parte desse sonho de Deus que Ele reparte conosco. É essa a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada, Davidson, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E estou sempre à disposição, viu? Contem comigo e vamos juntos nessa caminhada. De verdade também, muito obrigado. Eu tenho falado, né, com minha esposa, com algumas pessoas conhecidas, e que é um privilégio ter você nesse primeiro momento, esse pontapé, para que a gente possa, de certa forma, aproveitar todos os meios possíveis para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e que possam ser despertadas. Eu penso que o primeiro processo é justamente pensar sobre isso, se envolver de alguma forma. Então, muito obrigado. Oro para que, de alguma maneira, Deus continue renovando as suas forças, essa vida intencional que vocês têm vivido. Tem sido exemplo, né, para muitas pessoas, como a gente também. Você impactando pessoas aqui. Caruaru, a gente não sabe nem onde é Caruaru, gente. Mas Caruaru é bênção, grande e uma cidade maravilhosa que temos amado. Eu quero conhecer Caruaru. Venha-se embora, tu já está com... Eu amo Pernambuco, eu tenho família em Pernambuco. Eu tenho sobrinhos e cunhada que moram em Pernambuco.
Que Serra benção. Talhada, Recife. Muito. Serra Talhada é próximo, né? Na verdade não é tão próximo, mas é já a parte do sertão. A gente fica aqui no Agreste, Recife capital. Realmente também Pernambuco é muito grande, uma bênção de Deus, Comprido, né? tem, é verdade. E assim, de certa forma, a gente está querendo realmente que as pessoas possam também conhecer o Angad, o WWO, está seguindo vocês. Então, vocês que estão vendo essa live, né, vocês possam estar seguindo. São as três únicas pessoas que eu sigo nesse momento. Então, a Sara, o Gabi e o WWO. Então, você vai lá nas pessoas que eu sigo e não tem errada, né, para estar seguindo elas, para estar por dentro, porque a gente fez uma coisa aqui, mas esse pessoal, pelo amor de Deus, eu estava acompanhando vocês, da onde esse pessoal tira tanto ânimo e força para estar envolvida, mas realmente essa vida intencional que Deus tem dado para vocês, esse privilégio. Espero um dia estar mais engajado também e eu quero realmente que isso aconteça. Estar iniciando esse processo assim e é um privilégio ter tido você nesse primeiro momento. Muito obrigado. Deus continue abençoando você, a sua família e também seu marido. Agradecer pela disponibilidade aí, né? E também o seu Obrigada. pastor. É um momento que a gente pode conhecer também o ministério. Vocês podem seguir lá. O Paulo Júnior é uma bênção, de Ele é verdade. pai Muito adotivo também. abençoado. Vê que bênção. Então, só gente de Deus, vocês podem seguir esse pessoal todinho e não seguir só para ter ninguém, é métrica de vaidade ter seguidor. Seguidor, nesse caso aqui, o que a gente está querendo é que você conheça e possa compartilhar aquelas outras, para outras pessoas que você tem acesso a essas informações que podem e vão, em nome de Jesus, transformar muitas vidas e famílias. Amém? Amém. Obrigado, Sara. Deus continue Eu abençoando que você. agradeço. Eu quero tomar a liberdade de pedir uma coisa que, já que a gente está em Pode, família, na vontade. família cristã, essa Aham. semana eu vou ter que, depois de amanhã, eu vou ser submetida a uma cirurgia. Fui pega de Uhum. surpresa aí com uma situação de saúde, está sendo um desafio para a gente enfrentar. Eu sei nos fortalecido, mas é uma situação delicada. Então eu queria aproveitar e pedir para que vocês estejam orando por mim, pela nossa casa, né? Eu tenho certeza de que Ele é quem cuida de nós. Mas oração nunca é demais, né, Davidson? Então, lembrem-se de nós também. E a gente vai estar Amém. orando por vocês também. E por esse processo que você está vivendo aí, se você e sua casa, vai dando notícia, nós vamos juntos e que Deus abençoe vocês aí também tremendamente nesse encontro, viu? Nesse início de nova família. Amém? Amém. Pode ter certeza que a gente vai estar orando por essa situação. Deus está no controle. Obrigado, Sara. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigada. Fica com Deus. Um Viu? abração. Fiquem na paz. Tchau. Tchau, gente. Tá. Tchau, tchau. Gente, obrigado vocês que estão aí. Deus continue abençoando vocês. A gente vai ter a oportunidade, de certa forma, de estar reverberando, né, essa mensagem, fazendo com que mais pessoas possam ter conhecimento dessas informações. Que é claro que, por um assunto extremamente extenso, a gente não pode esgotar, né, mas a gente tem a possibilidade de poder fazer com que mais pessoas possam se engajar. E Deus continue abençoando vocês. Beijo. Reni Cleide, Carol, a Gabi, um monte de gente aí que entrou. Gente, sigam também o grupo de adoção lá de Moreno, vai ser bênção. Minha esposa, Flávia. Amo vocês, Deus abençoe, tá bom? Fica na paz, um abração. Sim, vai ficar gravado no IGTV. Eu vi aí você falando.